Gente, hoje eu quero falar de um assunto especial, né? Eu vou abrir o telefone daqui a pouco, mas eu vou começar a falar um pouco sobre como nós estamos a serviço do aprendizado do outro e o outro também está a serviço do nosso aprendizado. Então, o Bert Hellinger foi uma das primeiras pessoas a começar a, na verdade, levar a filosofia para a prática, né? Porque a maior parte das filosofias, né? As pessoas ficam muito no mental, né? E não vão para a profundidade do espiritual. Constelação não só leva a gente para um nível emocional melhor, né? Ou mental melhor, mas nos leva para um nível de profundidade espiritual na prática. Quando nós conseguimos ter a oportunidade de não esperar viver uma outra vida para resolver coisas ou para compreender coisas que nos prendem a este mundo, né, a constelação nos ajuda nesse sentido. Porque uma das coisas que nos prende, né, para voltar para esse mundo são as relações que nós não compreendemos, as relações que nós evitamos, as relações que nós batemos, né, de frente. E essas relações, elas nos conectam de uma forma que nos faz voltar para vivenciar histórias com estas pessoas. Então, quando a gente vê uma criança muito doente, a gente fala, puxa, Deus não é justo, né? Deus não está fazendo certo. É como se Deus tivesse um amor que falasse, olha, você merece amor, aquele merece sofrer. E não é assim, né? A gente vê que existe uma matemática no universo que busca equilibrar. E o Bert Hellinger descobriu essa forma, esse equilíbrio de troca, né? Então, tudo aquilo que está em desarmonia está fadado a entrar em harmonia. E isso é muito bom. Porém, este entrar em harmonia vai acontecer durante as encarnações. Então, se de repente eu faço muito mal a alguém, eu venho com esse alguém muito próximo a mim. Para quê? Para que haja reconciliação. Então, as pessoas mais próximas a nós, geralmente são pessoas, aquelas mais difíceis, são pessoas que nós temos a chance de nos reconciliarmos agora. Porém, às vezes a gente se reconcilia numa doença, na necessidade, com pai e filho, né, com marido e esposa. Ou, às vezes, ainda vira uma coisa pior, né? Então, ao invés de ser uma reconciliação e virar algo que gire em torno do amor, vira uma guerra ainda pior. E muito legal a gente olhar para as constelações e perceber que a gente pode entender as relações. Então, eu posso entender o porquê que eu vim, né, com alguém que eu tenho tanta dificuldade de me relacionar. Com pai, com mãe, com irmãos, com situações. Esses dias mesmo, ontem, na verdade, a gente constelou uma moça que ela veio constelar. Ela falou, a minha irmã é esquizofrênica, meu irmão é acumulador e meus pais estão com Alzheimer, e o que eu faço? Querendo cuidar de tudo. E ela é praticamente a caçula. Ela ainda tem um irmão depois dela, mas ela é a caçula. E ela fala, eu olho os meus pais como crianças, eu quero proteger meus pais, eu quero ajudar meus irmãos que praticamente criaram, né, os outros irmãos, porque os pais, de alguma forma, não estavam presentes. Então, óbvio que a gente quer ajudar as pessoas, mas todos nós temos os pais que merecemos e precisamos para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E todos os pais têm os filhos que merecem e precisam para a própria evolução. Então, o que o Bert percebe é que ambos, num conflito, estão a serviço de um crescimento, estão a serviço de algo maior. Então, aquele que de repente, nos pega na ferida, ao invés da gente fugir, é aquele que a gente precisa olhar.
E geralmente a gente quer fugir, porque a gente fala, não, essa pessoa, ela, olha, foi uma tragédia na minha vida. O que é que eu criei aí? Com certeza um vínculo que uma hora vai ter que voltar e vai ter que se olhar novamente. E isso pode ser com relacionamento afetivo, pode ser com relacionamento numa empresa, com amizade, com uma sociedade, relacionamentos familiares, com primos, com cunhados, com genros, com sogras, com sogros, enfim. Todas essas relações, elas nos trazem uma grande oportunidade de reconciliação. Essa reconciliação, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, agora ou na próxima vida, se a gente vai continuar nessa roda da inconsciência. Então, sair da inconsciência significa saber o que aquilo significa para mim. Eu não vou fazer uma constelação para o meu conforto pessoal, para que aquela pessoa mude e daí eu fico confortável. Mas às vezes o nosso maior desafio é de repente aceitar as pessoas como elas são. E deve se falar, mas se eu aceitar como é, então eu não vou crescer ou eu vou ficar num estado passivo. Não, muito pelo contrário. Quando você aceita como é e você fala, eu aprendo o que essa pessoa que dói tanto olhar para ela, dói tanto olhar para o peso que ela carrega, para a doença que ela tem, dói tanto olhar para a infelicidade dos meus pais, eu quero mudar, eu quero deixar meus pais felizes. Gente, lógico, todos nós temos internamente uma vontade de ver todo mundo feliz ao nosso redor. Só que a gente tem essa ilusão de que nós controlamos a felicidade do outro, que tem que ser do jeito que para mim é bom. Então, de repente, a felicidade do outro é morar em outro país. E isso me machuca. E daí eu falo, poxa, o outro vai morar em outro país, meu Deus, eu não sei lidar com isso. Mas se eu realmente amo essa pessoa, eu deixo ela livre para ela viver as escolhas dela, né? E esse é o nosso grande aprendizado. Amar as pessoas, inclusive com as opções, inclusive com o destino difícil de cada um, né? Então, se na sua família você tem alguém que morreu cedo, e você não se conforma, veja se é possível você amar essa pessoa, mesmo com o destino difícil que ela teve, né? Mesmo sem o seu controle. Então, quem sofre é quem não consegue aceitar o luto, não consegue aceitar o destino do outro, não consegue aceitar as escolhas do outro. Não tem coisa pior do que num casamento ou num relacionamento, um prender o outro, porque o outro tem que mudar para ser do jeito que eu quero, né? E quando o outro vai embora porque não quer mais a relação, quem fica aparentemente foi quem não decidiu essa história. Mas geralmente quem toma uma atitude de separação tomou levado à inconsciência da outra parte. Então é muito bonito ver quando a gente constela um casamento, né, e a gente vê que o outro ele foi embora porque de alguma forma eu empurrei, porque de alguma forma eu provoquei, porque de alguma forma eu contribuí, né? Então eu quero ver o outro feliz, eu permito que o outro seja feliz, assim como eu também me permito ser feliz. Eu agradeço ao outro por tudo que ele me ensinou e o que a separação também me ensina. Então, você que está vivendo agora, né, um momento de dor, um momento de separação, ou um momento de uma saúde, né, complicada, um diagnóstico complicado, perceba o que é que você está tendo a oportunidade de aprender com isso. Isso faz com que você não repita mais nada na sua história e também não deixe para que a próxima geração olhe para você com dó. Porque uma pessoa que tem dó de si própria, pelo que aconteceu na vida dela, porque a vida dela foi terrível, ela teve vários problemas, ela começa a elencar, né, as dificuldades.
se ela deixa esse pesar, a próxima geração, por fidelidade, por amor, segue o mesmo destino. Então, o que a gente pode fazer pelo outro é ser consciente. Ser consciente de que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, com o desafio certo do momento, com o aprendizado certo, né? E daí a gente não faz o que o Bert Hellinger fala, a gente, na nossa arrogância, a gente amassa Deus. A gente fala, você, Deus, não sabe de nada. Eu sei, né? Tá tudo errado nesse mundo. Esse mundo aqui é um mundo horrível. Tá tudo errado. Você fez tudo errado, Deus. Eu agora que tenho que mudar tudo isso. Não, está tudo exatamente certo. E não adianta tentar mudar dizendo que a culpa está no outro ou de que o problema está lá fora. Tudo é frequência. Quando a gente consegue mudar uma frequência de consciência, então o problema não vai ficar mais lá fora. O problema nunca está lá fora. O problema sempre e sempre estará aqui dentro, como a solução sempre também estará aqui dentro. Então, quando a gente vibra consciência, ou seja, a consciência significa eu não sou vítima, eu quero entender a minha parte. Então, qual é a parte do outro? E eu deixo a parte do outro, porque nessa relação o outro também aprendeu algo. Então, quando eu me responsabilizo pela minha parte, eu começo a voltar a amar o outro. E daí não precisa mais entrar nos chavões que todo mundo fala sobre o perdão, mas não entende o significado do perdão. O significado do perdão é essa história, ela foi útil para nós dois. Então, eu vejo a utilidade dessa história para mim e automaticamente deixo com você a sua parte. E daí, naturalmente, o perdão vem, a empatia volta, né? Se eu falo para o outro, olha, vem aqui, vai, eu vou voltar a falar com você, eu perdoei você. Percebam na alma de vocês como fica essa relação. Essa relação fica com peso ainda ou ela fica uma relação livre? Agora percebam se eu olho para o outro e eu posso dizer para o outro, olha, vem aqui, vamos conversar sobre o que aconteceu e eu aprendi muito com a nossa história. A nossa história teve muita utilidade para o meu crescimento. E eu errei muito com você e acertei muito com você também. E você também errou muito comigo e acertou muito comigo. Mas essa história me fez ser quem eu sou hoje. Eu cresci com isso. Então, o Bert Hellinger fala que vítima e perpetrador, um está a serviço do outro. Né? De uma forma popular e até feia de falar, a gente só une a fome com a vontade de comer. Né? Aquele que precisa ser judiado e aquele que precisa judiar, por algum motivo. Então, quando a gente vê que nós atraímos histórias e situações assim, então a gente pode crescer na nossa frequência de amor e de olhar para a vida de uma forma mais ampla, né? Não de uma forma que fecha, mas de uma forma que inclui e que principalmente abre muito. Então, gente, constelação é uma oportunidade de nós, quando a gente participa também, não só quando a gente é constelado, e principalmente quando a gente participa, olhando ou sendo representante, é uma oportunidade da gente ir para lugares muito profundos da nossa alma, para curar feridas que talvez a gente traga de muitas vidas, né? Reconciliações que esperam finalmente um olhar, mas não um olhar de, vou ter que aguentar essa pessoa. Não, é um olhar de reconciliar o meu ser com o ser do outro. Então, essa forma que o Bert criou da fenomenologia, que já existia, mas que ele incluiu, percebendo todas essas leis que regem várias famílias e vários sistemas
e a nossa evolução espiritual, que segue em espiral, né? Não dá para pular etapas, a gente tem que ir com consciência para cada etapa. E cada etapa que a gente olha e cada pessoa que a gente consegue se reconciliar e a gente consegue entender que cada pessoa contém Deus, né? Cada planta, cada lugar que a gente está, seja nesse planeta, em outro planeta, na situação encarnada ou desencarnada, não muda. Não adianta sair desse planeta, desencarnar e achar que agora vai vir a salvação. A salvação só vem com a consciência, né? Com a compreensão e principalmente com a frequência de inclusão, de dar um lugar a tudo, inclusive a tudo que Deus fez da forma como da forma como está, para que a gente realmente possa crescer num espiral de evolução.